Segunda-feira é dia do nosso Pensa Manaus Rotina, coluna com o professor e sociólogo da Universidade Federal do Amazonas, Marcelo Seráfico, que já está conectado aqui conosco. Professor, bem-vindo, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia, Jenny, ouvintes. Tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Como é que está o senhor? Tudo certo? Felizmente, tudo tranquilo. Que bom. Professor, a gente sempre traz aqui vários assuntos, reflexões, análises sobre temas que envolvem a sociedade, e hoje a gente vai tocar num assunto que causa muita polêmica. Sempre que a gente cita este tema, acredito eu, talvez por muito desconhecimento também do que se trata e também por discursos, narrativas criadas em torno disso, que é a regulação da internet. Afinal de contas, o que é isso? É necessário realmente? Por quê? O senhor conta pra gente, professor. Então, Rafael, de fato, esse é um tema polêmico e as razões para a polêmica são várias, né? Nós vimos nas últimas semanas toda a movimentação do governo brasileiro, tanto do Poder Executivo quanto do Legislativo, em torno dos casos de violência nas escolas, né, e das investigações que revelam que parte dessa violência decorre de movimentos que se desenvolvem nas redes sociais. Redes sociais essas virtuais, né, quer dizer, são espaços de relação social criados dentro disso que se chama de ciberespaço, né, que implica um processo de virtualização das nossas relações. Quer dizer, desde meados da década de 90 até hoje, nós temos experimentado no mundo inteiro um processo de ampliação desse tipo específico de relação social, que são relações que se travam dentro de ambientes digitais, né? Então, nós passamos a entreter relações, interações com pessoas de vários lugares do mundo, né, motivados, né, nós todos motivados por várias razões, né, por várias forças, digamos. E uma dessas forças que motiva essas relações, nesse caso específico da violência escolar, tem a ver com a vivência e a experiência comum de alguns indivíduos em vários lugares, de violência, né, seja no ambiente da escola, seja no ambiente doméstico, que implica também certas dificuldades, não é, de relação social com interação presencial. Quer dizer, isso tem levado à mobilização de sentimentos, não é, de rejeição e vários outros, em termos violentos contra outras pessoas. Da mesma forma, nós acompanhamos ao longo dos 4 anos que caracterizaram o governo passado, a mobilização do ódio e do ressentimento através das mesmas vias de relações virtualizadas, né, com o fito de criar para determinados setores da sociedade, criar ou reforçar estigmas, preconceitos, né, e a partir disso promover nas relações reais entre os indivíduos, não apenas nas virtuais, né, processos de violência também, né, processos de exclusão, processos de estigmatização e atitudes extremamente prejudiciais quando nós pensamos na criação do ambiente social, político, econômico, cultural, democrático, né, tolerante, compreensivo e democrático. Ou seja, essas redes sociais criadas ou possibilitadas pela internet funcionam numa lógica em que tem predominado, de um lado, a difusão de mensagens negativas avessas à democracia e, na maioria das vezes, identificadas com certas linhas políticas ideológicas de extrema-direita, e, por outro lado, isso está vinculado também à monetização de conteúdos. Quer dizer, esse tipo de mensagem de ódio, ressentimento, violência, tende a chamar muita atenção por conta
da forma como os algoritmos são produzidos, e isso acaba gerando likes, né, adesão, engajamento na internet, o que gera também receita para as empresas que produzem ou que aceitam esse tipo de conteúdo dentro das suas plataformas. Logo, a questão da regulação da internet não é apenas uma questão relacionada à comunicação. Ela está intimamente relacionada com questões de ordem econômica e política. Econômica, por conta do fato de que quem controla os algoritmos, que se traduzem em termos de uso depois, né, são proprietários de empresas. Né? E quem produz os algoritmos são especialistas altamente qualificados em busca de engajamento social que vai gerar monetização. De outro lado, isso tem implicações políticas, na medida em que isso aqui tenta se chamar de liberdade, né, de circulação de informação, prestando para um fim que é violento e avesso à democracia, acaba desempenhando também um papel de minar as instituições ou de minar o próprio debate político qualificado sobre que tipo de instituição nós devemos ter para viver numa sociedade democrática. Esse não é um problema apenas brasileiro, é um problema do mundo todo hoje. Na Europa também se está discutindo formas de regulação, nos Estados Unidos está se discutindo formas de regulação, né? E evidentemente há muita resistência pelo fato de que as empresas, as ditas Big Techs, né? As grandes empresas de tecnologia, vêm, como eu afirmei inicialmente, desde meados da década de 90, mas particularmente a partir dos anos 2000, vem oferindo lucros excepcionais a partir da circulação de informações que, todavia, tem causado profundo sofrimento a vastas camadas e sociedades no mundo todo. Professor, considerando todos os interesses financeiros e políticos que envolvem essa regulação, o senhor acredita que é possível ter aí uma regulação que atenda às necessidades da nossa atualidade? Olha, Jenny, eu acredito que possível não é? Agora, o que é necessário? É necessário que todos aqueles outros grupos, aquelas outras forças sociais que são avessas a essa extrema concentração de poder político e econômico em pequenos grupos, não é? Ou em grupos extremamente privilegiados, também se organizem, se mobilizem e pressionem os governos, os parlamentares, não é? No Brasil e fora do Brasil, para que essas mudanças ocorram. Não é? Não há dúvida de que isso também implica um grande desafio, não é? Porque significa que você está mobilizando forças para se opor a segmentos que hoje controlam boa parte da comunicação entre as pessoas, né? Porque as redes estão controladas, né, por esses interesses. E muitas vezes até as redes tradicionais de comunicação também estão controladas. Então há uma espécie de contrabando ideológico no debate em torno da regulação, que é aquele que tenta identificar essa regulação como uma espécie de controle da opinião pública ou de censura. Quando, na verdade, o caminho é o oposto. É de como criar nas redes a possibilidade de que as opiniões múltiplas que existem dentro da sociedade, de fato, circulem com o mesmo peso e possam entrar em conflito polemicamente, mas de maneira democrática. Pois bem, então, Rafael, eu acredito que esse debate precisa ser travado da maneira mais ampla possível, em diversos fóruns, quer dizer, em escolas, dentro de parlamentos, né, em todos os lugares em que as pessoas tiverem interesse de compreender do que se trata, qual é o debate afinal, não é? O papel desse debate e da regulação para o aprofundamento e ampliação da democracia, né? E para desfazer vários mal-entendidos que são, eu diria que, disseminados exatamente com o propósito de manter o status quo exatamente como está. Quer dizer, para que a gente mantenha uma situação
em que segmentos que se beneficiam do discurso do ódio, da violência, do preconceito, continuem a predominar, não é, nesse vastíssimo espaço de relações sociais que é a internet. Professor Marcelo Seráfico, muito obrigado pela participação, pela coluna de hoje. Um grande abraço e até a próxima. Outro, muito obrigado. Boa semana. Valeu, obrigado, professor. Boa semana e valeu pela participação.